Porque começa nesse momento a campanha Vencendo o Gigante e os seus exterminadores da riqueza. Essa campanha é para aquela pessoa que quer ser próspera, materialmente falando, que quer ser segredos de prosperidade. Entenderam, gente? Então essa campanha são para essas pessoas, tá? Mas é importante que se você sair, tiver que trabalhar, estudar, algum compromisso, depois você pega, assista até o final, curta e compartilha. Por quê, pastora? Porque se você perder o fiozinho da meada, você pode perder o resto. E não vai ser uma campanha curta. Eu vou ensinar muitos segredos de administração, de prosperidade, de riqueza, enfim, muitos segredos para mim e para você, tá bom? Tá legal? Fica aí comigo, não vai embora não. Eu vou entrar na palavra quando ela diz assim, que é um versículo, eu não vou mexer em versículos profundos, eu vou mexer em versículos que todos vocês conhecem, e você vai ver como eu sei que eu estou falando. O diabo, o ladrão, ele não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Pastora, troca isso em miúdos. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Pastor, então quem é o gigante da pobreza? O gigante da pobreza é Satanás. Por que eu tenho que, muitas vezes, gente, voltar a explicar? Porque todo dia, graças a Deus, tem gente nova, tá legal? Então, vamos lá. Ele sempre foi Satanás, o adversário de Deus? Não. A primeira coisa que a gente vai ensinar aqui, eu vou tirar aqui, se ficar alguma coisinha aí na imagem, vocês me avisem, tá? Ele foi criado por Deus. Deus criou Miguel, Deus criou Gabriel, Deus criou Rafael, Deus criou muitos e muitos anjos, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Mas ele criou um mais elevado. Quando ele passava, só para vocês entenderem, se ouvia louvores. Ele era coberto de ouro, de pedras preciosas. A beleza dele não adianta eu descrever aqui e nem você aí, que você não vai entender. Verdade, pastora? Ele era belíssimo, belíssimo, belíssimo. Pastora, a Bíblia diz que o nome dele era Lúcifer. Não, não é Lúcifer. Houve um erro de tradução na Vulgata, houve um erro de tradução de Jerônimo. O nome dele era Helel. Helel. O que louva. Louvor. Então é por isso que todo mundo assemelha que ele era dirigente de louvor, de adoração no céu. Eu não sei isso. Mas eu quero falar para vocês que ele luta muito contra o louvor, né? Mas por que ele luta contra o louvor? A gente precisa entender isso aí. Por quê? Porque ele se sentiu... Por que ele caiu, pastor? As pessoas me perguntam muito isso. Como que Deus cria um ser para virar diabo, Satanás, Beelzebu, serpente? Como é que Deus faz isso, pastor? Primeira coisa que a gente precisa entender. Deus não criou ninguém para ser preso. Não, não. Deus nos fez para sermos dele, mas com liberdade. Quer dizer o quê? Não é libertinagem. Se eu e você olharmos hoje para ele e dissermos, Senhor, eu não quero ser seu, você não será de Deus. Irmãos, a pior coisa que existe, guarde isso que eu vou te falar, é ter alguém amarrado do nosso lado, forçado do nosso lado, infeliz do nosso lado. Vocês estão me entendendo? Compartilha aí que dá tempo.
Essa campanha é para quem quer ser próspero materialmente, em todas as áreas, né? Mas nós vamos falar muito sobre material. Então Deus fez um anjo perfeitíssimo, elevadíssimo, magnífico, lindo, extraordinário. Na opinião do senhor, mais bonito que Miguel? Que Gabriel? Que Rafael? Que Uriel? Mas o que houve nele? O que foi visto nele? Presta muita atenção nisso. Soberba. O que é soberba, pastora? Soberba é um orgulho excessivo, sem limite. Eu diria para você que a soberba é o pai, é a mãe do orgulho. Porque o orgulhoso, presta atenção nisso, gente, ele ainda aceita ser exortado. Mas o soberbo não. O soberbo, ele não tem erro. Ele não tem pecado, ele não erra. Ele não precisa ser exortado, ensinado, admoestado por ninguém. Então, achou-se isso nele. Por que você acha que achou-se isso nele? Porque você pode estudar que isso vem do nosso córtex frontal. Quer dizer, ele se olhou demais. Ele encarou a beleza dele demais. Ele encarou o poder que Deus deu para ele demais. Quando ele entendeu isso, ele falou, olha, sou maior que esse cara que me criou. Gente, vamos guardar uma coisa aqui muito importante. Nenhuma criatura é maior ou será maior que o seu Criador. Por mais dinheiro que você tenha, por mais sabedoria que você tenha, por mais estudo que você tenha, você nunca será maior que teu pai e tua mãe. Verdade, pastora? Sim. E a Bíblia diz que Deus abomina isso. E a Bíblia diz que a soberba, o orgulho, ele traz a queda. Vocês estão me entendendo? E aí é que ele se torna o adversário de Deus. Quando Deus vê nele soberba, porque soberba não se corrige. Não se corrige. Eu tenho até medo de falar isso, sabe, gente? Mas eu enxergo a psicopatia aí. Deu para entender? Não. A pessoa não aceita correção. Ela não tem, ela é só razão dela, ela não tem emoção. E quando se vê aí, isso aí, quando se vê aí a soberba de Helel, que é aquele que nasceu para louvar a Deus, para louvor, para levar-nos a louvar a Deus em qualquer situação, porque tudo que ele era vinha dele. A Bíblia diz que ele era de uma soberba tão grande, de um poder, de uma força tão grande. Ele se sentia tão magnífico, tão majestoso, tão poderoso. Só para vocês entenderem. Ele sabia, ele é um articulador. Por isso que eu tenho muito isso, ele na psicopatia. Que ele levou, gente, a terça parte de anjos dos céus a pecar. Pastora, quanto é isso? Não sei te dizer, são zilhões e zilhões de anjos. Forte, né? Um anjo que foi criado no segundo dia, quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou os serafins, os querubins, os arcanjos, os anjos, e criou esse anjo. Segundo dia, o primeiro dia da semana é domingo, não é isso? O segundo dia da semana é segunda-feira, ontem, segunda-feira. Foi numa segunda-feira que ele foi criado.
para estar na frente talvez de muita coisa, para estar iniciando muitos ministérios, para estar fazendo, abrindo caminho. Mas ele escolheu um outro caminho, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Levado pela soberba, como falei, pela arrogância, vaidade, orgulho desmedido. O que é soberba? É uma coisa que não tem medida. Sem fim. Terrível, né? O orgulho, você ainda pode trabalhar com ele, com o orgulhoso. Mas o soberbo é muito difícil. Ninguém é como ele. Ninguém está acima dele. Ninguém sabe como ele. Ninguém pode como ele. Ninguém. Não, ninguém, pastora. Ninguém, filho. Vai fazer o quê? E ele quis um trono acima de Deus. Para ser adorado como Deus. Alguém que foi criado. Alguém que Deus tirou assim muito do melhor dele para dar. Fica aqui uma coisa para a gente aprender aqui hoje com esse anjo, né? E uma coisa que eu estava estudando, que da soberba vem a desonra. Quando Deus percebeu que ele era soberbo, que ele deu lugar à soberba, e que ele quis a soberba, e que ele se achou na soberba, a Bíblia diz que Deus o desonra. Deus o lança fora. Ele ficou completamente transfigurado. Então, pastora, hoje Satanás não tem a beleza que ele tinha? Não. Por isso que ele põe tanto medo, né? Por isso que quando ele chega, os seus chegam, ele põe tanto medo. Agora, você precisa saber que ele não é onipotente, ele não é onipresente nem onisciente. Ele não tem todo o poder, ele não sabe todas as coisas e ele não está ao mesmo tempo em todos os lugares. Esse poder, gente, é só de Deus. Só Deus tem isso, somente Deus. Nem Jesus teve. Jesus, quando estava em Cafarnaum, ele não estava em Jerusalém. Ele tinha, talvez, o espírito de visão, a visão aberta. Eu concordo, ele era um homem sobrenatural, mas somente Deus. Então, ele é um inimigo territorial. Como que ele faz para me atingir, pastora? Cada cidade, cada país tem um principado dele. Cada cidade tem um príncipe dele. Cada bairro, talvez. Quando você nasceu, preste atenção nisso. Ele enviou um demônio que cresceu te vendo. Um demônio que viu você crescer, desculpa. Que viu você nascer e crescer, seus primeiros passos, pá. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, eles têm os anjos do Senhor, aqueles que têm Deus, que têm Jesus, eles têm os anjos do Senhor ao seu redor, aqui ó, ao meu redor. E ao meu derredor fica quem o inimigo plantou. É por isso que nós temos que buscar muito, gente, a presença de Deus. Pastor, ele pode, com lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, só se tiver brecha, porta aberta. Se tiver o que dá para baixar mais um pouquinho, filha? A luz não dá, né? Só se tiver o que, acho que tá dando, não dá, né? É que hoje tá meio escuro aqui, sabe, gente? Só se tiver o que o alimenta. Vamos supor, você é da igreja, você é de Jesus, você já aceitou Jesus, se arrependeu dos pecados, foi batizado, mas você está aí, se jogou no vício, se jogou na prostituição, se jogou numa coisa errada, numa inimizade, numa perturbação, em alguma coisa, um pecado. Aí ele tem legalidade. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente peca, a gente tem que ter muita pressa em se arrepender de todo o coração, confessar o nosso pecado e deixar. Eu diria que para mim e para você, pecar só por acidente, tá?
correr e se arrumar, em nome de Jesus. Se alguém for me fazer uma pergunta depois, pastor, o inimigo tem o poder de matar? Quem é do Senhor, não. Mas quem é dele, eu acredito. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Eu acho ele tão injusto, porque ele usa as pessoas até quando elas não servem mais. E aí depois você fala assim, ele tem alguma misericórdia? Não. Ele não sabe o que é isso. Presta atenção, gente. Ele não sabe o que é isso. Amizade, fidelidade, sinceridade, honestidade, amor. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa. Muita coisa. Mas se você é um ser humano, ele te odeia. Por quê? Porque ele entende que você tomou o lugar dele. Ele nunca aceitou ninguém no lugar dele. Vocês estão me entendendo? Não. Porque quando Adão e Eva foram feitos, se eles não tivessem pecados, eles seriam coroados. Presta atenção nisso. Ele falou, não, eu não aceito. E ele foi lá, através de uma serpente, que ele é uma serpente, usou uma serpente, né? E fez os nossos primeiros pais caírem. Entenderam, não? É muito forte o que eu estou dizendo. Então, soberbo, nós aprendemos que é o orgulho excessivo. Não aturam críticas, o soberbo não atura críticas, faz de tudo e mais um pouco para provar que está certo. Vivem para ter razão. Então, não há arrependimento para o soberbo, pastor Solange. Não há arrependimento para o soberbo. Queridos, eu me lembro de um caso que mexe muito comigo. De alguém que quis ser rico. E ele foi lá num tal lugar e ele entregou a alma dele para Satanás. Resultado. Até que começou a prosperar. Passava assim, fome. E aí começou a ter alguma coisinha, outra. Só que conforme ele começou a ter, chegou um tempo na vida dele que o inimigo começou a tomar. Então ele pegava o cordeirinho que ele mais gostava, depois ele pegava o boizinho que ele mais gostava, o garrotinho que ele mais gostava, até que um dia ele pegou o filho que ele mais gostava. Toda essa família morreu uma parte dela de maneira desastrosa, que eu não quero falar aqui. Que pode ter gente da família assistindo. Uma outra parte, hoje já não são mais ricos. Me perdoe a franqueza. Eu não o enxergo. Por exemplo, pastora, quando ele foi expulso do céu, quando ele venceu no Éden, presta atenção nisso, ele realmente começou a ter acesso. No caso de Jó lá, ele entrou lá, ele acusou, ele chegou diante de Deus e acusou Jó e fez Deus fazer o que aconteceu com Jó. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, presta muita atenção nisso, Jesus tirou toda a força e o poder que ele ainda tinha. Ele tinha acesso ao céu, agora você não tem mais. Jesus, gente, a morte, a crucificação e a morte de Jesus é uma coisa extraordinária. Se você for estudar sobre Golias, você vai entender que Golias pegou o corpo
o corpo não, o corpo ficou coisa lá. Davi, o rei Davi pegou a cabeça, presta atenção nisso, a cabeça, o rei Davi pegou a cabeça de Golias e enterrou no monte de Jerusalém, chamado Golgote. Eu não posso provar isso. Tem coisas que eu não falo muito porque eu não posso provar. Mas eu quero perguntar para um guia em Israel, se Golgote é o Monte Gólgota. É aonde Jesus foi crucificado. Porque Jesus foi crucificado no Gólgota. Se foi ali, presta muita atenção, tem muito poder aqui. Lá no Éden, Deus fala assim para Satanás: você usou uma mulher. Mas de uma mulher vai nascer alguém. Que você vai tocar o seu calcanhar, vai atingir o seu calcanhar. Mas ele vai esmagar a sua cabeça. Quando Jesus é crucificado no Gólgota, no Calvário, quando ele é tirado dali, quando ele ressuscita, quando ele morre ali, gente, quando ele morre ali, presta atenção nisso, glorifique a Deus, ele esmaga a cabeça da serpente. Ele esmaga Satanás e seus anjos. Então a senhora está dizendo que Deus te deu poder sobre o inimigo e seus anjos. Se você já se arrependeu de todos os pecados, já aceitou Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, se você é batizado, se você estuda e vive a palavra, se você procura e eu também fecharmos todas as nossas brechas o tempo todo, glorifica aí, gente, glorifica aí, suba corações. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode sair da pobreza, você pode sair da classe média e você pode chegar à riqueza em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos chegar a isso, não vou falar isso hoje, mas nós vamos chegar ainda. Aleluia! Eu fico falando da palavra de Deus, irmãos, e eu fico aqui esperando Deus falar algo aqui, uma rema aqui para mim, para eu trazer para vocês. Se o gigante da pobreza, presta atenção, se o gigante da pobreza, que não é meu e nem teu, eu me lembro que quando eu me converti a Cristo, eu fiz uma coisa muito interessante. Eu fui em 2 altares. Eu fui até o altar dele e dei a Deus para ele. Eu disse: até aqui eu não sabia, Satanás, mas você foi o meu Deus. Você foi Senhor. Eu fiz algumas coisas que era dele, né? Eu estive, vamos dizer assim, na casa dele. Então eu disse para ele: aqui eu te renego, aqui eu te renuncio, aqui eu digo para você que na alegria ou na tristeza, na enfermidade ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, nas alturas ou na profundidade, em qualquer situação, eu sou do Senhor Jesus. Porque olha, gente, aonde é que você tem força para reinar sobre ele? Quando ele percebe que em qualquer situação você é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu fui no outro altar e eu disse: Pai, em nome de Jesus, pedi perdão por tudo que eu tinha feito. Passei horas ali. E disse para ele: a partir de hoje eu renego o inimigo diante do Senhor e eu te aceito. Aceitei Deus na minha vida como único e verdadeiro Deus, porque é o único. Aceitei o Senhor Jesus na minha vida. Aceitei o Senhor Espírito Santo de Deus na minha vida. Por isso que vocês nunca vão ver eu pregar um Cristo na cruz. Quando ele estava na cruz, o inimigo ria dele. Quando ele morreu e sepultaram ele, ele disse: venci.
Mas sabe, naqueles 3 dias que ele estava na morte, ele guerreou. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Ele separou o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele pregou a salvação para todos aqueles que crescem nele. Ele pegou as chaves. E ele disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Todo poder é me dado nos céus e na terra. E ele ressuscitou. Vocês imaginam se Jesus volta para trás, se Jesus diz não, se Jesus renega a salvação, aonde eu estaria agora, onde você estaria agora, tua casa, tua família. O que eu estou te falando agora é motivo para você louvar, 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 glorificar, 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 glorificar. Para quem é do inimigo, eu não sei se a luta ele vai vencer. Mas para quem não o pertence mais, para quem o renegou, presta atenção nisso, gente, para quem deu a Deus para ele, para quem pertence de fato e de direito ao Senhor Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você pode entrar em qualquer luta que você tiver que entrar. Você já entra mais que vencedor por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês estão me entendendo, não? Pastora, mas eu conheço algumas pessoas que servem ele aí em algumas, vamos dizer, não vamos entrar em detalhes, né? Mas algumas religiões, algumas coisas. Ele é o pai da trapaça, ele é o pai da mentira, ele é o pai da enganação. Ele é o pai de tudo que é errado, gente. Gente, eu vou responder aqui, talvez alguém vai me perguntar em off, eu já sei. Pastora, mas nenhuma criancinha ele ama? Não, gente, ele está matando criancinha. Ele está se alimentando de crianças. Ele usa um principado dele chamado Moloque, que ele se satisfaz abusando de criança, estuprando criança, maltratando criança, judiando de criança, traumatizando crianças. Na minha opinião, está chegando a maioridade penal, a igreja pode orar. Mas só que depois da maioridade penal ele vai começar a usar crianças inocentes, que já usa, inclusive. Então, gente, nós temos que orar. Orar, orar, orar. Para a senhora, ele não tem riqueza para dar? Não. Amanhã eu quero falar para vocês quando ele ofereceu as coisas, quando ele oferece as coisas. Amanhã eu quero falar mais dele. Talvez essa semana eu fique só no gigante da pobreza. Se a Bíblia diz que ele veio, senão, ele não veio para outra coisa, senão para roubar, matar e destruir, a Bíblia não está mentindo. Se a Bíblia diz que a fonte de toda a riqueza é quem, pastora? É Deus. Tanto que a riqueza ela é um dom e Deus dá para quem Ele quer. Agora, é direito meu e teu a prosperidade. E nós vamos analisar nessa campanha que está só começando hoje, é o primeiro dia, é o primeiro passo. Eu queria pedir para vocês, gente, compartilhe aquele post, compartilhe a palavra, curta. Eu sei que eu devo muito a vocês, mas é uma palavra, gente, que pode mudar uma vida, né? Não pela pastora, mas a palavra pode mudar uma vida. Então, meus amores, pensa aí. Ele não tem. Ele não tem. Tudo ele imita Deus, né, pastor? Sim, tudo ele imita Deus. Ele inveja. Ele cobiça. Eu queria parar aqui para vocês entenderem o que foi passado até aqui.
Pastor, a senhora sente ele trabalhando, ele está trabalhando muito forte no Brasil, ele está trabalhando, é porque ele sabe também que a volta de Jesus já se aproxima, e ele sabe também, ele não é dizer que ele sabe, ele pressente. Ele sabe o avivamento que está chegando aí, gente. Então ele quer ver se ele faz o máximo que ele puder, tá? Então, eu quero deixar por enquanto aqui, ele tem vários nomes, filha. Diabo é caluniador, né? Então vocês viram o que ele fez com Jó lá, né? Um homem que foi o homem mais rico do Oriente naquela época. O homem mais rico da Bíblia foi Salomão. Mas o Jó foi um dos homens grandes ricos. Hoje, quem são os ricos hoje? Na minha opinião, são donos de pedras preciosas, de minas, de petróleo e outras coisas mais, né? Que a gente nem quer calcular aqui. Mas o nome dele, na verdade, no céu não era Lúcifer, era Helel. E ele falou para Deus sobre o Jó, né? Dói nisso, né? Eu quero falar para o Senhor que ele é teu, porque ele tem tudo isso aí, né? O Senhor deu para ele, né? Aí Deus permitiu tirar tudo. Ele falou, não, mas você conhece o homem quando ele passa pela enfermidade, pela dor, né? Aí Deus falou para ele, eu não permito você tirar a vida dele, mas pode tocar nele. E ele toca com enfermidade. Uma mulher que não o apoia em nenhum momento, acho que é um dos lados bíblicos que me comove. Ainda três irmãos da igreja, né? De muita oração, né? De muito conhecimento, né? De muito discernimento, né? E chega lá e falou pro Jó, você está em pecado, meu filho. Então nós temos que tomar muito cuidado, gente. Porque ele é mentiroso, ele é caluniador, ele é inimizado. Ele hoje é o pai da fake news. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com o que a gente fica sabendo. Tomar cuidado com compartilhamentos errados. Mas tem muita coisa chegando aí, tá legal? Tem muita coisa chegando aí. Amanhã tem mais algo para vocês, é o que eu quero que vocês vão entendendo aos poucos. Eu quero saber se até aqui, no primeiro dia dessa campanha, vencendo o gigante da pobreza e os exterminadores. Pastor, quem são esses exterminadores? Isso vai pegar, mas vai pegar poderoso, vai chegar poderosamente na minha vida e na tua. Fica esperto aí. Tá legal? Tá legal? Tá legal.